Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso discipulado, certo? E hoje nós vamos ler o capítulo 10, que fala o quê? Ih, chegou onde eu queria. Os 12 e a sua missão, né? Nós vamos ver que são o quê? Os 12 discípulos que Jesus chamou. Vamos lá. E, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, aqui ele está dando autoridade, né? Aos discípulos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Lembra que foram os 4 primeiros que eu falei, né? Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Foi o que a gente leu anteriormente. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhe dizendo: Não ireis aos seus gentios, não ireis aos gentios, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo: É chegado o reino dos céus. Veja só, porque Jesus deu as lições dele, né? Claro, Jesus era o nosso melhor professor, lógico. E aqui ele é mestre e estava ensinando aos discípulos, né? E os discípulos agora eles foram para onde? Para a prática. Quando a gente está estudando um curso, a gente não tem a parte prática, então Jesus mandou eles para a parte prática. E foi uma parte prática que não foi fácil não, viu, gente? Vou dizer assim, foi um estágio. Jesus, nesse momento dessa missão, Jesus deu para ele autoridades, né? Para poder expulsar demônios e falar. E Jesus mandou eles para onde? Justamente para quê? Porque Jesus sabia que os samaritanos iriam ouvir, que alguns gentios iriam ouvir, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel, muitos iriam ouvir, outros não, porque sabia que é um povo difícil, né? Não é um povo fácil, é um povo difícil que não ia crer totalmente fácil em Jesus como Messias, não eram todos. Mas vamos lá. E indo pregar e dizendo: É chegar o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem em vossos cintos. Ele quer dizer aqui, não precisava se preparar para a viagem, porque Deus ia prover tudo para eles. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Quer dizer, Jesus já dizendo isso, com certeza a pessoa que eles iam encontrar que era digna, com certeza. Se eles pedissem para ficar, ou se já fossem lhe oferecidos antes de pedir, que com certeza isso já iria acontecer, ou ia acontecer, eles não iam nem abrir a boca. Se eu baixar dizer discípulo de Jesus, com certeza as pessoas iam abrir as portas. E se hoje é assim, imagine no passado, né? E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Quer dizer, a cidade também não seria digna, né? Então, vamos ver os próximos atos dele, o que aconteceu. E os ensinamentos de Jesus para eles. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quer dizer, por quê? Porque a cidade estava assim, a palavra já foi alguém ali pregar, né? Estava com o reino dos céus já chegado e eles estavam rejeitando, né? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, ele quer dizer que ia ser difícil, né? Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Quer dizer, Jesus já foi dizendo que não seria fácil, que iriam padecer. E para ter prudência. E por isso que a gente não pode sair aí, hoje em dia nas redes sociais também. Porque essa prudência aqui que Jesus falou para os discípulos anteriores serve para a gente hoje, viu, gente? Por isso que nós não devemos sair por aí criticando, falando, compartilhando qualquer coisa. Compartilhando, mesmo que você veja que está certo ou errado, não. Ai, vai orar! Prega com cautela. Cuidado, tenha cautela, tenha simplicidade, tenha calma. Tudo
tudo, todo ir, lembra que eu disse, está sob a guarda do Senhor. Então vamos lá. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos serão dado o que haveis de dizer. Quer dizer, abre tua boca, e o Espírito Santo de Deus vai encher, entendeu? Porque não sois vós que falais, não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Fala na minha também. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Esse daqui também existe lá em Apocalipse, tá? Uma palavra de lá do Apocalipse, viu? E porque são pessoas que não aceitavam, tipo... Hoje em dia existem as religiões aí, né? Em outros países que tem que seguir aquilo que eles servem, senão... Aí se um filho da casa... E mesmo assim, eu vou ser mais aberta. Quem não aceita Jesus como o único Senhor e Salvador, lá, né? Por aqueles países lá, da banda de lá asiática. Aí eles servem ao tal de um Deus lá. Aí se um se converte ao Senhor Jesus Cristo, a família desses pega esse cristão e entrega para o governo. Viu? Tá entendendo? Hoje em dia existe isso, gente. Perseguição aos cristãos. E nesses países, infelizmente, se eu não me engano, atualmente existe muito na parte norte que não aceita cristão lá, que não pode ler a Bíblia, não querem nem que eles assistam alguns filmes aí. Então é muito difícil. Hoje em dia existem pessoas assim, né? Mas saibam, se tiver algum desses povos me ouvindo, saiba que Jesus continua amando vocês, sabe? Jesus continua amando vocês até que vocês abram o coração. Mas cuidem enquanto a porta é aberta. Porque se a porta fechar, quem vai ficar são vocês que não creram em Jesus. Porque aqueles que vocês mandaram, sacrificaram, mataram, ou deduraram, ou mandaram prender, que creram em Jesus, esses, com certeza, o corpo pode estar preso, mas a alma deles estão salvas, o espírito deles é livre, viu? Porque nós temos liberdade para isso. E Jesus ama todos, Jesus morreu por todos, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, certo? E vida também na terra com abundância. Mas saibam, Jesus ama vocês também. Abra o coração para Deus, dá uma chance para Jesus, certo? E os cristãos não tem nada contra o povo, seja da China, seja da África, seja do Japão, seja da Palestina, seja de Israel, seja de qual canto for, seja do Brasil, seja de qual canto for. Gente, Jesus ama todos. Eu não estou falando aqui só porque eu sou brasileira, não. Eu estou falando aqui no modo geral, porque Jesus ama todos. E quando a gente se torna discípulo de Jesus, nós nos tornamos uma pessoa que ama as outras pessoas, independente de onde somos, entendeu? Porque é a nossa fé que vale em Jesus, tá bom? Vamos continuar, gente, que eu não vim aqui pregar, vamos estudar o discipulado, mas a palavra é bendita, a gente às vezes precisa dizer, porque o Espírito Santo tá dando, né? E aí vem na nossa mente, a gente precisa falar. E eu amo as nações, gente. Se eles soubessem quantos são amados pelos cristãos, mas fazem isso, porque é bíblico, tá aqui, né? Muitos sofreram já na época. E vamos continuar. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem, porque a cidade de Israel era mais difícil, né? Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus discípulos. Quer dizer, se falaram isso com Jesus, né, não iam dizer com os discípulos dele. Aí Jesus já estava alertando. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Por isso que a gente fala muito assim, né? Que tá oculto, o Senhor faz mostrar. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras. E o que escutais ao ouvido, dois eirados, pregai-o. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, foi o que eu disse, né? Temei antes aquele que pode
fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Quem? O grande juiz, que é Deus, né? Só Deus pode, né? Fazer perecer quem vai para o inferno, quem fica no céu. Não se vendem 2 passarinhos por um asse. Asse é uma moeda romana, né? Na época que valia 4 quadrantes e tal. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E olha que cai cabelo da nossa cabeça, né? Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Gente, eu não preciso nem explicar muito, porque está bem nítida a palavra de Deus aqui, bem clara, né? Jesus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, justamente por causa da fé, né? Pelo que eu citei antes. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Foi o exemplo que ele deu, né, aos discípulos. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Deus, claro, né? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então, gente, que vocês possam, né, ter aprendido com as palavras de Jesus. Ele disse que ia prover tudo para os discípulos dele em prática, né? E com certeza, depois disso, eles tiveram um grande aprendizado. Vamos continuar no discipulado, convida mais pessoas para acompanhar a gente, acompanhar vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigada, certo? Por estar aqui comigo, estudando o Evangelho de Cristo segundo o livro, o Evangelho segundo Mateus, tá certo? Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Beijinho.